Então, dentro da jornada do ser, nós vamos aqui refletir sobre alguns pontos a serem desenvolvidos. Eu gosto de trabalhar junto com a vovó, porque ela tem uma forma amorosa de falar, né? E de trazer a clareza sobre a sabedoria de sentimentos, a sabedoria do ser em uma unidade e como você lida com tudo isso. Ainda bem que cabe a ela trazer a sabedoria e cabe a mim trazer o ajuste. Então, dentro dessa permissão que nós temos de trabalhar em conjunto para o desenvolvimento, então, do famoso fio, você tem que se desenvolver, nós vamos caminhando e dando os ajustes que é o que me cabe. Sejam eles de uma maneira que quebre algumas fantasias, né? Seja ele de maneira a tratar amorosamente, né? Dentro do que vocês entendem como confortável, né? E aqui eu vou falar um pouco sobre o início da caminhada em conjunto com a menina que eu assisto de uma forma muito sincrônica, porque tanto ela quanto eu somos um trabalho em conjunto e o famoso café com leite, que é o que a espiritualidade quer. Vocês, enquanto encarnados, têm a manifestação do espírito e também conseguem e têm muito a entregar. Então não fiquem esperando só que nós, guias, façamos isso, enquanto vocês também têm o muito a entregar. Por isso, precisam saber a diferença quando é vocês, quando é o guia, e quando é vocês, que grande oportunidade que está sendo dada. E entender essa dança, entender esse trabalho em conjunto e o que isso gera para a jornada do ser e para a caminhada evolutiva de vocês. Então, quando o médium entra numa casa ou vai fazer parte de algum grupo, vamos falar desse grupo de pessoas e depois a gente fala de uma espiritualidade mais livre. E vocês vão ver no decorrer das explicações que é tudo uma coisa só. Mas vamos falar desse grupo em específico que entra numa casa e precisa se desenvolver, e o que é isso, e o que é uma casa diante da definição que nós apresentamos enquanto egrégora espiritual da menina. Vocês primeiro precisam entender o que é uma casa. Então vamos para a definição primeiro do que é uma casa. Então às vezes vocês acreditam que uma casa de atendimento espiritual é uma casa onde vai ter os seus dias de trabalho, vai ter os seus atendimentos ali pelos mentores ou cirurgias espirituais e trabalhos espirituais para um determinado bairro, determinada local. E é isso que é uma casa. Tem os médios ali, marcam onde se reunir, descem os guias para trabalhar, e isso seria uma casa na concepção básica, né, do que vocês entenderiam que ser uma casa. Para muitos, a casa ela é um lugar onde vai se desenvolver e vai obter aquele equilíbrio que precisa tanto para poder caminhar, né, ou às vezes se sentir bem consigo, praticar a sua fé. Uma casa seria isso também, uma segunda opção. No terceiro, temos aqueles que a casa vai ser um buraco para tampar, na primeira ideia, na cabeça deles. Aí a casa vai ser um lugar onde vai tampar buracos emocionais, vai trazer respostas a respeito da sua existência, da sua vida pessoal e tudo aquilo que a envolve. Para outros, a casa é um pronto-socorro onde só se trata de atender o outro, prestar a caridade. Olha que coisa bonita, né, de falar. E aí a gente tem então o que nós aqui definimos juntos com as escolhas, né,
da menina que assistimos o que seria uma casa. A primeira coisa que passamos para ela é que uma casa não se trata de consulente. E quando falamos isso, ela falou assim, então o que seria uma casa, então? A primeira resposta dela foi essa. Então a casa, ela não é um local físico. Isso a avó falou para ela. Eu falei, não se trata de consulente, a avó virou e falou que não era o local físico. Aí ela falou, bom, não estou entendendo então o que seria uma casa. E aí ela falou, o caboclo veio, passou para ela que a casa então não seria um lugar de sanatório, não seria um lugar de pronto-socorro. E aí ela falou, pronto, não entendo a definição de casa para vocês. De uma maneira muito autêntica, a gente tem essa abertura de conversa. E passamos para ela que uma casa seria aquilo que você não pode tocar, mas que você pode sentir. Uma casa é aquilo que você desenvolve e se desenvolve enquanto ser humano, um lugar de oportunidade, de crescimento pessoal. Então, logo não se trata de consulente, logo não se trata de ninguém e nada que seja externo, e sim só interno. Então, não há necessidade do plano físico. Por isso que eu falei para ela que para ela não se preocupar com a questão física, porque nós vamos continuar praticando e praticar sempre que podemos a tudo que precisamos, independente do local físico. Outra coisa, foi o entendimento de que a necessidade de trabalhar internamente. Então, quando você tem determinado grupo formado, esse grupo de pessoas está ali por uma escolha muito consciente de trabalhar a si mesmo. E os consulentes são só uma consequência desse trabalho que é divulgado e é desenvolvido. Então, diríamos que os consulentes ou os frequentadores daquela casa seriam a ponta de uma consequência de autocuidado. E quando ela entendesse que o trabalho maior estaria quando não tivesse, então, essa consulência, esses atendimentos, Porque, afinal de contas, lidamos com consciências que decidem, em dado momento da sua existência, a investir em si mesmos. Isso é o passo que vocês dão de entrar numa casa. E mesmo que de maneira que vocês não compreendam muito bem o que estão fazendo, esse chamado da alma de vocês faz vocês a ter e aceitar esse convite de se desenvolver enquanto ser humano. Então, veja que até agora não falamos de consulente, não falamos de nada externo, não falamos de atendimento, falamos só de processos pessoais, processos que vocês conseguem visualizar a autocura, processos que vocês conseguem identificar e se desenvolver enquanto ser humano, E, claro, ligado à caminhada evolutiva da alma de vocês. Nós, enquanto mentores, apresentamos para vocês determinadas sinalizações de acordo com a vazão que vocês deixam e dão permissão dentro do livre-arbítrio para o crescimento pessoal e a expansão de consciência. Isso só é possível quando vocês conseguem cada vez mais internalizar as questões, refletir a sua complexidade. Isso não acontece se vocês não fizerem isso. Pelo menos é o trabalho que propusemos a ela e é o que está sendo feito. Então, aqueles que pensam que tem que estar fisicamente, é claro que exige-se o mínimo, para poder ter uma organização no físico, mas aqueles que entendem que tem que estar de forma presencial dentro de um trabalho ou de frequência de trabalho, tem que estar sendo aberto toda semana e cheia a casa, isso muito menos nos importa e não tem muito valor perto do valor que tem do crescimento e desenvolvimento de consciência. Então veja qual que é o nosso objetivo e o que nós almejamos enquanto
orientadores, digamos assim. Partimos um pouco, então, dessa questão de entender quando, agora que vocês já conseguiram a definição do que seria uma casa e do que é uma casa para nós, aqueles que, por ressonância e por afinidade, estão aqui ou porque sentiram esse chamado de uma forma muito lúcida ou porque a alma sentiu o chamado e por afinidade deixou vocês aonde tem que ser trabalhado e direcionado, questões que vão te levar a caminhada para um gradiente maior de consciência.